Jeremias capítulo 29. Jeremias 29, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposa e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz na cidade, para onde vos desterrei, e orai a ela, ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Irmãos e irmãs, a nossa mensagem nesta manhã tem como título o seguinte: orando pelo nosso futuro. Orando pelo nosso futuro. A doutrina bíblica da soberania de Deus ensina que tudo o que acontece em toda a criação, natural ou espiritual, tudo faz parte de um plano estabelecido por Deus. Conforme diz Efésios 1, versículo 11, Paulo diz que ele faz todas as coisas de acordo com o conselho da sua vontade. Então, amados, tudo o que acontece em toda a criação, de forma natural ou espiritual, faz parte de um plano estabelecido por Deus. A teologia, que é o ensino acerca desse maravilhoso Deus, chama esta doutrina de os decretos divinos. E dentre os decretos divinos, há 3 tipos de decretos que Deus já estabeleceu. São os decretos eletivos, os decretos reprovativos e os decretos permissivos de Deus. Vamos ver cada um deles. O que são os decretos eletivos de Deus? Os decretos eletivos de Deus são aqueles que
Deus nos abençoa, mesmo que nós não peçamos nada a Ele. Ele simplesmente resolve nos dar, sem perguntar se eu queira ou não queira. Mas Deus me abençoará, mesmo que eu não ore. Ele simplesmente resolve me dar, sem me perguntar se eu quero ou não aquilo para a minha vida. Um exemplo disso, amados irmãos, nós podemos ver na vida do sábio Salomão. Deus chega para Salomão e diz: Salomão, pede o que tu me quer, o que tu queres que eu te faça. Me pede alguma coisa. E Salomão pede apenas que o quê? Que lhe dê sabedoria, para que ele julgue o seu povo com retidão, com justiça, não é? Conforme ele foi estabelecido rei em Israel. Mas, para a surpresa de Salomão, Deus disse: eu vou lhe dar, não é? Porque pediste sabiamente, eu lhe darei sabedoria, riquezas, como nenhum outro te deu. Ainda eu dei. E Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 3, versículo 20, Paulo diz que Deus, de acordo com o seu poder, Ele nos dá muito mais daquilo que pensamos ou pedimos. Então, essa doutrina, esses decretos de Deus, está estabelecido em primeiro lugar os decretos eletivos de Deus. E uma das coisas melhores que Deus tem nos concedido é o dom da vida eterna. Não fomos nós que buscamos a Deus, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo diz lá em João 15: não fosse vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vades e deis frutos. Nós não pedimos a salvação, nós éramos inimigos de Deus, mas Deus, pela sua graça, quis nos presentear com a graça da salvação para as nossas almas. Esses são chamados decretos eletivos de Deus. Mas existem também os decretos reprovativos de Deus. E o que é isso? Deus jamais me dará aquilo que eu estou pedindo, mesmo que eu ore ou peça insistentemente. Jesus disse lá em Mateus capítulo 7: qual filho lhe pedirá pão e o pai lhe dará uma serpente? Às vezes, amados irmãos, nós achamos que estamos pedindo, sabe o quê? Pão, mas estamos pedindo serpentes para nos contaminar. E muitas vezes Deus não nos concede isto, porque Ele sabe o que é o melhor para as nossas vidas. Isso são chamados os decretos reprovativos de Deus. Deus só nos dará aquilo que Ele vê que é bom para mim e para a sua vida, e que estiver de acordo com a sua vontade. Mas existem os decretos permissivos. Deus concede a bênção, responde ao pedinte, caso a pessoa o peça em oração, conforme a vontade de Deus. Está lá em 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouvirá. Então, amados irmãos, esses são os decretos de Deus para podermos entender aqui um pouco esse texto aqui que nós acabamos de ler. Decretos eletivos, decretos reprovativos e os decretos permissivos de Deus. Ou seja, em síntese, Deus jamais deixará de responder a nossa oração. Independente se vamos ficar satisfeitos ou não com a sua resposta. Então, nesta manhã, com base nesse tema que eu quero desenvolver e compartilhar com os irmãos, orando pelo nosso futuro, nós veremos ou dividiremos a mensagem em duas partes.
nesta manhã. Primeiro, nós veremos aqui o contexto e o ensino desta carta. E, em segundo lugar, o que Deus requer ou pede para o seu povo depois de ouvir as instruções desta carta. Então, nós veremos aqui o contexto desta carta. Muitos comentaristas bíblicos chamam essa carta de a carta esperança. A carta da esperança para o povo que estava ali exilado em Babilônia. Aqui nós podemos ver que o povo de Israel estava cativo na Babilônia. E o cativeiro era uma disciplina de Deus. E o profeta Jeremias, em nome de Deus, escreve uma carta para os judeus deportados. E o objetivo da carta era transmitir uma mensagem de esperança para o povo. Veja o que é que diz aí o versículo 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco o quê? A minha boa palavra, tornando-os a trazer para este lugar. Então, segundo aqui Jeremias, a palavra do Senhor para o povo era o seguinte: olha, vocês estão no cativeiro, vocês ficarão 70 anos no cativeiro, e isto para vocês é a minha boa palavra. Mas depois que se cumprir 70 anos, saibam de uma coisa: eu agirei em favor de vocês. Mas enquanto não se cumprirem os 70 anos, vocês creiam nas promessas, na instrução dessa carta que Jeremias está enviando para vocês. Deus já havia, amados irmãos, como nós vimos aqui, já havia decretado que o cativeiro na Babilônia seria de 70 anos. E após o período, aquele período, o povo voltaria para a sua terra. E é interessante nós observarmos aqui, amados irmãos, algumas informações sobre esta carta, né? Para que nós depois façamos uma aplicação para as nossas vidas nos dias atuais. Vejam só, os portadores da carta, quem são? Está aí no versículo 3, que se chama Elasa e Gemarias. A data histórica desses acontecimentos você vai ver lá em 2º livro dos Reis, capítulo 24, versículo 8 ao versículo 16. Agora, o principal para as nossas vidas: qual era o conteúdo da carta? O que a carta instruía ou trazia de instrução para o povo naquela época? E o que é que esta carta aqui, escrita para aquele povo lá na antiga aliança, servirá também de instrução para as nossas vidas nos dias atuais? Vamos ver primeiramente as instruções, o conteúdo da carta. Qual era a instrução que essa carta trazia para aquele povo que estava cativo ali na Babilônia? Em primeiro lugar, a carta manda que o povo deveria estar preparado para uma longa permanência no cativeiro. Versículo 5 e o versículo 6. Veja o que é que diz. Olha só: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que
tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Então Deus, a primeira instrução que traz aqui, por intermédio da carta a Jeremias para aquele povo que estava cativo ali, era que o povo deveria se preparar para uma longa permanência ali naquele cativeiro. Eu acho maravilhosas as palavras de Deus, irmãos. Deus nunca esconde nada para o seu povo. Você passar, se preparem, vocês ficarão 70 anos aí no cativeiro. Plantem, construam casas, plantem vinhas, multipliquem aí, porque essa é a boa palavra para vocês. Mas em segundo lugar, qual a segunda instrução? Nós devemos, aquele povo, melhor dizendo, deveriam procurar a paz do lugar e orar por aqueles inimigos. Versículo número 7. Veja o que é que diz: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Deus diz para o povo: olha, procurem a paz neste lugar, vivam em paz, mesmo que em terra estranha, e orem pelos inimigos babilônicos. Porque na sua paz vós tereis paz. É promessa de Deus. Terceira instrução, versículo 8 e o versículo 9: não ser enganado pelos falsos profetas que profetizam enganosamente em nome de Deus. Versículo 8 e o versículo 9: porque assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvidos a vossos sonhadores, que sempre sonham como? Segundo o vosso desejo, e não segundo o desejo de Deus. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Terceira instrução, que o povo não deveria ser enganado por esses falsos profetas, porque eles profetizavam de forma enganosa, estavam profetizando e dizendo em nome do Senhor, mas Deus diz: eu nunca mandei eles falar isso. Mas em quarto lugar, devemos descansar, o povo deveria descansar na providência divina, crendo que Deus tinha um plano para a vida daquele povo. Versículo 10 ao versículo 14: assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lanceis, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então, o povo deveria descansar na providência divina, crendo que Deus tinha planos para a sua vida, mesmo estando ali cativos com os babilônicos. Em quinto e último lugar, o povo deveria ser grato, pois a situação desses que foram deportados
era melhor do que o restante do povo que ficou em Jerusalém. Está aí no versículo 15 ao versículo 20. Veja o que é que diz: vós dizeis, o Senhor nos suscitou profetas na Babilônia. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não saíram convosco para o exílio. Assim diz o Senhor dos exércitos. Veja só: eis que enviarei contra eles, os que ficaram, a espada, a fome, a peste, far-los-ei como a figos ruins, que de ruins que são, não se podem comer. Persiguo-lo-eis com a espada, a fome e a peste. Far-los-ei um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de opróbio entre todas as nações para onde os tiver arrojado. Porque não deram ouvido às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais, começando de madrugada, lhe enviei os meus servos, os profetas, mas vós não escutastes, diz o Senhor. Vós, pois, ouve a palavra do Senhor, todos os do exílio que enviei de Jerusalém para a Babilônia. Então, essa carta aqui foi dirigida para os que foram exilados pelo rei da Babilônia, que foram para o exílio. Alguns ficaram lá em Jerusalém, e Deus diz: olha, vocês estejam contentes, porque vocês estão aqui, vocês foram exilados. Pior foram os que ficaram lá em Jerusalém, porque eu vou enviar coisas horríveis para eles. Então, amados irmãos, resumindo, preparem-se para uma longa permanência na terra, procurem a paz naquele lugar, orem pelos seus inimigos, não sejam enganados pelos falsos profetas, descansem na providência divina e sejam gratos a Deus pela situação pela qual Ele está vos concedendo aí no cativeiro babilônico. Irmãos, irmãs, você pode estar perguntando: mas pastor, o que isto tem a ver com as nossas vidas? Nós não estamos lá no cativeiro babilônico. O que é que o Senhor quer falar para nós nesta manhã? O que Deus tem a falar para mim e para você nesta manhã? Irmãos, irmãs, tudo quanto está escrito aqui é para instrução, para orientação e deleite do seu povo na palavra de Deus. Essa situação aqui pela qual nós lemos de Israel representa momentos de tribulação e de disciplina que o povo de Deus passa ou passará em todas as épocas. E como nós podemos aplicar cada instrução dessa para nós como igreja nos dias atuais? Lá o povo estava recebendo instrução em dias tão difíceis pelas quais nós estamos vivendo. Há pessoas atribuladas, há crentes inquietos, há crentes doentes, estressados, com medo do futuro, o que pode acontecer amanhã. Por isso que o tema da nossa mensagem é o quê? Orando pelo nosso futuro. Eu quero fazer algumas aplicações. Hoje nós temos a palavra de Deus, que é a carta de Deus para nós, hoje, para os nossos dias. A palavra de Deus é o livro da esperança do povo de Deus, porque Deus falou no passado, Ele continua falando no presente e continuará sempre falando para o seu povo por intermédio da sua palavra.
Hoje, essas aplicações, essas instruções, servem também para as nossas vidas e para a igreja dos nossos dias, em tempos tão difíceis que estamos vivendo. Qual é a aplicação, amados, que devemos fazer para mim e para você, que fazemos parte da igreja de Deus nos nossos dias? Em primeiro lugar, devemos nos preparar para uma longa caminhada em meio aos difíceis dias que teremos de enfrentar. Vou repetir. Devemos nos preparar para uma longa caminhada em meio aos difíceis dias que teremos de enfrentar como igreja. Jesus nunca escondeu nada de ninguém. Disse que pelo mundo nós teríamos tribulações, dificuldades e tantas outras coisas. O mal iria se multiplicar. Se preparem para uma longa caminhada em meio aos tempos difíceis que virão e que a igreja deverá enfrentar. Em segundo lugar, devemos procurar a paz do lugar em que estamos e orar pelos nossos inimigos. A igreja está fazendo isso, amados? A igreja está procurando a paz onde ela está localizada. A igreja tem orado pelos inimigos. Eu sei que os inimigos são inimigos, mas Deus manda que oremos. Deus manda que, Senhor, traze-nos a paz, Senhor, em nosso meio, onde nós estamos te adorando, Senhor, onde a tua palavra está sendo pregada. Será que a igreja está orando dessa forma, amados irmãos? Mas antes nós ficamos, sabe o quê? Como que revoltados, como que nós iremos mudar a situação. Irmãos, irmãs, aprendamos uma coisa: os decretos de Deus são imutáveis. Aquilo que Ele já estabeleceu no seu plano não pode ser mudado, mas Ele diz: orem onde quer que vocês estejam, a situação está difícil, continue orando por vocês, para que venha a paz, e orem pelos seus inimigos. Mas nós achamos que isso, tem muitos até dizendo que nós não devemos orar. Aí o povo cruza os braços e diz: se Deus já decretou tudo, então eu vou fazer o que mais? Não adianta nem orar. Não, você está enganado. Isso é uma teologia errada. Deus manda e dá uma ordem ao seu povo para que orem, se reúnam em tempos difíceis, para que Ele mande paz onde você está localizado, onde você está servindo a Ele, seja a nação que for, seja a cidade que for, seja o estado que for, seja o país que seja. Deus manda que devemos estar orando. Ali eles estavam sob o domínio de quem? Nabucodonosor. Mas em terceiro lugar, nós devemos nos consolar com a palavra de Deus e não sermos enganados pelos falsos profetas que dizem que as coisas não irão acontecer. Nós podemos ver, amados irmãos, vou abrir um parênteses aqui, uma profetada aí mentirosa que estavam nas redes sociais dizendo que o quê? O presidente anterior seria eleito de todo jeito. Mentirosos. Eu recebi uma revelação, Deus falou comigo. Esses profetas estão falando o que estão nos seus corações e não o que Deus mandou falar.
são falsos profetas, que não profetizam conforme a vontade de Deus. Deus, a Bíblia diz, Deus é quem coloca, estabelece, quem tira e quem coloca reis, é Deus. O povo, ao invés de estar fazendo essas profecias erradas antes, devia ter curvado os joelhos, orado a Deus e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade e não a nossa. Agindo Deus, quem impedirá, amados? Às vezes tem muitos que recitam esse versículo apenas para trazer algo de bom para a sua vida, mas agindo Deus para colocar um rei tirano lá no poder, quem é que vai impedir? Ninguém. Foi assim que ele fez com Nabucodonosor. E olhe, amados irmãos, se você pegar o livro de Jeremias, antes daqui do capítulo 29, Jeremias ora a primeira vez, ora a segunda, ora a terceira, pedindo que Deus não envie o povo para o cativeiro. Tenha misericórdia do teu povo. Ele disse: Jeremias, não ore mais assim para mim. O povo vai para o cativeiro, Jeremias. Mesmo que Moisés, Samuel ou Elias se prostem diante de mim, eu não ouvirei as suas orações, Jeremias. E quando são deportados aqui, Deus disse: agora vocês estão deportados, agora eu digo a vocês, orem por vocês, orem pela paz, orem pelo inimigo, porque se cumprirão 70 anos de cativeiro, porque essa é a boa palavra para vocês. Devemos nos consolar com a palavra de Deus e não sermos enganados com os falsos profetas. Quarto lugar, devemos descansar na providência divina, que Deus tem planos melhores para a vida do seu povo, mesmo que aos nossos olhos pareçam que são ruins. O povo achava que era ruim, mas era o plano melhor de Deus para o povo ali no momento. E nos nossos dias, por que está acontecendo tais coisas? Porque a situação cada vez mais está ficando piorando aos nossos olhos. Deus está no controle. Deus tem planos melhores para a vida do seu povo. Deus quer ver um povo, sabe o quê? Obediente, submisso a Ele. E em quinto lugar, devemos ser gratos a Deus pela situação do momento. Se lembram lá do povo que está lá em Jerusalém? Ficou lá? O estado dele era piores, porque existem pessoas em situações piores do que nós estamos. Devemos ser gratos a Deus pela situação do momento, porque existem outras pessoas que estão em situações piores do que a nossa. Nós temos tudo, temos a boa palavra, temos um culto para adorar a Deus, temos momentos para estar orando, não há uma perseguição religiosa que se pregue sua palavra. O que é que o povo de Deus reclama nos nossos dias? Só tem uma coisa: falta de compromisso em muitos. Que o povo de Deus é um povo tendencioso a murmurar contra Deus. Isto foi na antiga aliança e continua na nova aliança. Eu pergunto a você que está aqui nesta manhã me ouvindo: você tem que reclamar de Deus da situação? Tem faltado alguma coisa para você? Deus já está lhe dando saúde? Deus está dando força para você trabalhar? Deus está lhe dando o alimento, o pão de cada dia? E o principal, Deus tem lhe dado oportunidade para você servir, adorar esse maravilhoso Deus. E por que você vive reclamando? Irmãos, nós
devemos aplicar esses ensinamentos dessa carta aqui que foi enviada para os exilados lá da Babilônia e aplicarmos diariamente para as nossas vidas. Há cristãos que não estão nem dormindo. E as pessoas leem, né? Semana uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, o senhor lê o livro de Apocalipse? Eu digo: leio. Por quê? E é o melhor livro para se ler. Ela disse: mas pastor, tem muita desgraça. Sim, tem. É Deus já dizendo o que vai acontecer e vai suceder, mas Deus estará sempre com o seu povo. Agora, só quem teme aquilo que está escrito no livro de Apocalipse são os incrédulos. Mas nós cristãos, nós devemos estar preparados. Sabe por quê? Porque Deus tem tudo sob controle. E Ele manda que sua igreja o quê? Se descanse em paz na sua providência, que tudo já está decretado. Nós somos a noiva do Cordeiro e Ele é a fiel testemunha de Deus. E o noivo e a noiva dizem: vem, vem, Maranata, vem, Senhor Jesus. Esse deve ser o nosso anseio, amados. É que Jesus Cristo venha. Devemos servir o Senhor. O povo de Deus acha que vai viver permanentemente aqui. Deus quer ver um povo preparado, servindo com alegria, com gratidão a Ele, em toda e qualquer circunstância, e dizer: vem, Senhor Jesus, eu estou pronto, eu faço parte da tua igreja, vem buscar a tua igreja, Senhor, porque os dias são maus, mas enquanto eu estiver aqui, eu te servirei, eu te adorarei de todas as formas, seja na escassez, né? Seja na abundância. Eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso, amados. Então, estas foram as instruções para o povo ali exilado. E agora, em segundo lugar, o que Deus requer do seu povo? Deus recomenda ao seu povo que continuem orando até Ele agir em nosso favor. É interessante nós observarmos que Deus convoca o seu povo para orar. Ele já tinha dito que se passaria 70 anos. Poderia o povo ficar ali o quê? Sem orar. Já sei que é 70 anos, eu não vou nem orar. Mas Deus convoca o seu povo para orar. E aí surge uma pergunta: mas se tudo já está determinado, tudo já está pensado por Deus, por que eu vou orar? A oração muda os planos de Deus para a minha vida? Como eu devo encarar o futuro? Vamos analisar esse texto, amados, e identificar algumas lições também para as nossas vidas rapidamente. Em primeiro lugar, Deus convoca o seu povo para orar, porque só Deus conhece o nosso futuro. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Será que você tem convicção que só Deus conhece o meu e o seu futuro? Só Ele sabe o que me acontecerá. Por isso que Ele manda que nós estejamos o quê? Orando a Ele. Porque Deus quer ver, sabe o quê? A nossa posição, se estamos em Cristo ou não estamos. Jesus, amados irmãos, sempre reforçou o seu ensino: orai e vigiai para que não caias em tentação. O Salmo 33
versículo 13 e 15, diz o seguinte: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada. Ele observa todos os moradores da terra. Ele é quem forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Irmãos, é uma das coisas que aqueles que estão posicionados em Cristo, é que estes sempre estarão vigiando e orando para não cair em tentação. O salmista, lá no Salmo 139, bem conhecido, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces todas. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Então, amados, Jeremias aqui nesse versículo 11, no início, nos faz entender que Deus nos conhece e tem excelentes planos para cada um de nós. A vida do povo de Deus sempre foi dirigida e será assim até o final. Os planos de Deus para as nossas vidas sempre serão os melhores. Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. O salmista, no Salmo 139, versículo 13, nos revela que Deus está presente em nossas vidas desde o período fetal. Antes de formar no ventre, Deus já nos via. Jesus disse lá em Mateus 10, 30, que até os cabelos da nossa cabeça estão contados. E o que é isso? Desde o princípio do nosso nascimento, o Senhor cuidará sempre de nós. Então, devemos continuar orando. A situação está ruim, parece adversa, está feia, não há notícias boas que possamos esperar melhoras. Deus diz: continue orando, porque só eu conheço e sei qual é o futuro de vocês, o que é o melhor para vocês. Ninguém conhece o seu futuro e jamais poderá conhecer o futuro do seu irmão. Mas uma coisa eu digo: de cada um de nós, Deus conhece individualmente o nosso futuro. Nós temos orado, amados irmãos, assim. Deus, só Ele conhece o nosso futuro. O segundo motivo que Deus manda que nós devemos orar até Ele agir em favor e possa reverter qualquer situação, porque Ele é que planejou todo o nosso futuro. Eu que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. A palavra pensamento aqui aponta para os planos, para os projetos e a vontade de Deus para nós. Jó já declarou lá em Jó 42:2: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó estava falando ali, se referindo para ele próprio. E Salomão ensina, Provérbios 16:1: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então podemos ver, amados irmãos, na Bíblia, a natureza ou a qualidade dos planos de Deus a nosso respeito. Quais são?
os pensamentos ou a natureza desses pensamentos de Deus a nosso respeito. Eles são pensamentos exclusivos para o povo de Deus. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Está falando para o povo de Deus. Irmãos, Deus pensa diferente de nós. Por causa da natureza da sua pessoa e dos seus objetivos para nós. Isaías 55:8 diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Eles são mais elevados. Nós pensamos fraco, nós somos fracos, mas os pensamentos de Deus estão acima dos nossos. São pensamentos exclusivos para as nossas vidas. Eu é que sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. Mas também são pensamentos profundos. Os pensamentos de Deus são profundos e inescrutáveis. Só podemos conhecer aquilo que Deus nos revela em sua palavra. Davi, no Salmo 92, diz o seguinte, Salmo 92, versículo 5: Quão grandes, Senhor, são as tuas obras, os teus pensamentos, que profundos. E Paulo lá em Romanos, ele disse: quão profundos são os pensamentos de Deus, quão inescrutáveis são os pensamentos de Deus. Quem foi que deu a ele primeiro, para depois exigir alguma coisa dele? Mas Deus mostra os seus planos na sua palavra. São pensamentos exclusivos, são pensamentos profundos que Deus tem para o seu povo, são pensamentos de paz. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Em meio a toda situação adversa, amados irmãos, que talvez estejamos passando, ou que iremos passar, Deus trará paz para o seu povo. Deus trará paz, bem-estar social e individual, quando o seu povo clama por Ele. Jesus é a verdadeira paz. É uma paz sobrenatural, incomparável, interior, traz tranquilidade e é encorajadora. Quando o povo de Deus clama a Ele pelo lugar, a situação que está enfrentando, para que Deus mande paz. Deus permite que haja paz, não é porque o mundo merece, mas Ele traz paz, e quem vai desfrutar dessa paz, sabe quem são? São os filhos e as filhas de Deus. Vão entender, mas o mundo não irá entender. E em último, os pensamentos de Deus, eles são agradáveis para as nossas vidas. Deus planejou um futuro agradável para cada um, para vos dar o fim que desejais, um futuro e uma esperança. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tiveram os seus desejos satisfeitos, mesmo que fossem contrários aos seus planos, mas os desejos de Deus se cumpriram em suas vidas. Esse homem que eu vou citar aqui, há vários exemplos, vou citar só um para ganhar tempo, se chama Davi.
Abram aí Salmo 21. Davi, nesse salmo, ele dá graças a Deus pela vitória que Deus concede aos reis. E ele, como rei, veja o que ele vai dizer. Salmo 21, versículo 1 e o versículo 2. Na tua força, Senhor, o que é que acontece? O rei se alegra. E como exulta a tua salvação? Por quê? Satisfizeste-lhe o desejo do coração, e não lhe negaste as súplicas de quê? Dos seus lábios. Quando um povo humildemente clama ao seu Deus, seja rei, seja quem for que esteja investido de autoridade aqui, Deus satisfaz o desejo do seu coração, mesmo que muitas coisas venham a acontecer e que Deus na sua palavra venha contrariando aquela pessoa, ele se aquieta e aceita tudo na sua vida, porque sabe que aquela é a vontade de Deus para a sua vida. Davi experimentou isso na vida dele. Davi teve muitos altos e baixos na sua vida. Houve muitos momentos na vida de Davi, né, que Davi tinha um maior desejo, era de construir o quê? O templo do Senhor. Mas o Senhor disse: não, Davi, você não vai construir o meu templo, porque tuas mãos estão contaminadas de sangue. Mas ele está dizendo aqui que esta foi a vontade de Deus. Ele tinha maior desejo de construir o templo, mas Deus disse: você não vai construir o templo, quem vai é seu filho Salomão. E Davi disse: bom, está satisfeito da minha vontade, porque tu estás dizendo, e eu aceito todas as coisas. Mesmo assim, eu estou satisfeito com todas as minhas orações que eu tenho feito a ti, porque tu nos responde conforme a tua vontade e não segundo a nossa vontade. Então, amados, agora, amados irmãos, se Deus pensa e já planejou o meu futuro, então Ele diz: então me invocareis e passei a orar a mim e eu vos ouvirei. Agora vem uma palavra, umas perguntas intrigantes, que muitas pessoas às vezes ficam até em dúvida. Se Deus já planejou tudo, qual é o valor da minha oração para com Deus? Se eu oro e se tudo já está decretado, vou lhe dizer uma coisa que a Bíblia ensina: é através da oração que podemos conhecer a vontade de Deus. É através da oração que podemos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nós oramos, Deus nos instrui e Deus nos revela coisas grandes que nós não sabemos. O próprio Jeremias vai dizer aí, mais adiante na sua carta. Abra aí, Jeremias 33, 3. Jeremias 33, 3. Invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Sabe por que o povo de Deus, amados irmãos, vivem angustiados, temerosos para um lado para outro, com medo do futuro?
Sabe por quê? Porque esse povo não está orando a Deus como Ele ensina na sua palavra. Quando nós invocamos a Deus, Ele nos mostrará coisas grandes e ocultas que nós não sabemos. Mas onde é que está o povo de Deus? Onde é que está o povo de Deus que não se reúne para orar? Estão na internet, estão vendo televisões, estão vendo carnaval, estão no meio do forró. Por isso que todos, não vou dizer todos, boa parte do povo de Deus que estão na igreja vivem atormentados, com medo, supersticiosos. Isto é falta de oração, consagração. Saíram do lugar onde nunca deveriam ter saído, da presença de Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui, amados irmãos. Qualquer coisa que lhe tire da presença de Deus, você está caminhando para perto do inimigo. Quando o povo deixa de orar, de ter mais intimidade com Deus, sabe o que está acontecendo? Ele está caminhando e ficando cada vez mais próximo do inimigo. E o inimigo faz dele o quê? Ele fica de um lado e de outro. E o maior exemplo, amados irmãos, para as nossas vidas é o Senhor Jesus Cristo. Jesus sabia que ele iria ser crucificado ou não? Jesus sabia? Quando ele foi lá para o Getsemane, Jesus sabia ou não? E por que ele orou? Ele não já estava vendo a cruz ali na sua frente? E por que ele orou? Irmãos, muitas vezes nós queremos ser melhor do que Jesus. A igreja tem que estar em constante oração. Vemos nos nossos dias uma igreja que não ora, muitos cristãos resolvem fazer algo, não buscam a orientação de Deus, estão fazendo de todo jeito. Aí depois que as coisas revertem, aí vamos buscar a Deus. Mas nós devemos orar a Deus. Através da oração podemos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando oramos, Deus nos instrui. Nós não sabemos o que é melhor para nós, amados. Mas quando eu oro ao Deus que pensa em mim e o que é o melhor para a minha vida, estou me dispondo a receber a sua interferência nos meus planos pessoais. Seja feita, Senhor, a tua vontade e não a minha. Deus coloca a oração como meio para transformar cada vez mais o nosso caráter e nos tornarmos cada vez mais conhecedores da sua vontade para a nossa vida. Então, amados, finalizando, orando pelo nosso futuro. O que vai acontecer no nosso amanhã? Ou daqui a uma hora? Você sabe? Ninguém sabe. Não importa o que dizem os especialistas.
os adivinhos. O futuro é um desconhecido para qualquer ser humano. Está lá em Provérbios 27:1. Ninguém conhece o seu dia de amanhã, mas somente Deus conhece o nosso futuro. Ele é o nosso grande administrador. Ele administra a história e administra todas as nossas vidas. Mas Ele deixou a oração como um meio para conhecermos e fazermos a sua vontade. A doutrina dos decretos de Deus, esta doutrina nos impulsiona a orarmos. Quantas bênçãos você já recebeu sem ter orado ou pedido a Deus? Tudo que você tem, você pediu a Deus? Não. Tem coisas que Deus nos dá, porque Ele quer nos dar. Isso está dentro dos decretos eletivos de Deus. Mas também, quantas bênçãos você recebeu como resposta de oração? Isso está dentro dos decretos permissivos de Deus. Deus nos concede, quando nós oramos, através das nossas orações, desfrutamos daquilo que pedimos a Deus, porque Deus sabe o que é melhor para as nossas vidas. Deus nos dá o que é bom. E quantas vezes, não é? Nós oramos e Deus não atende as orações como nós oramos. E Deus diz: não, porque estão dentro dos decretos reprovativos de Deus. Deus não nos dá, porque aquilo é um mal para as nossas vidas. Então, amados, fica aqui essa última palavra que eu quero deixar. Deus anseia em nós que o procuremos e clamemos por Ele. Assim como uma criança alarmada pelo perigo grita ao Pai, também podemos clamar ao Senhor, sabendo que o nosso Pai virá em nosso auxílio. Tomemos uma decisão sábia, se necessário, de jejuarmos, orarmos e clamarmos juntamente com o povo de Deus, para que Ele continue com a sua boa mão estendida sobre as nossas vidas. Isso é reconhecer o senhorio de Deus em nossas vidas. Que Deus nos ajude, que Deus nos fortaleça e que não sejamos enganados por falsos profetas que ensinam, e muitos dizem que eu devo orar, mas não por todas as coisas, porque Deus já decretou tudo, eu não devo fazer mais nada. Isso é ensino contrário à palavra de Deus. Isso é coisa para crente preguiçoso, descompromissado. Mas Deus quer ver um povo submisso aos seus pés, clamando humildemente e andando conforme as instruções e a orientação do seu Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus, amém.